Diga lá, Samuel. Pois é, falando sobre... Carrega a audiência de outro público. Desse público aí ele carrega. Diga lá, Samuel. Pois é, falando sobre o Alvinegro, né, que para o jogo contra o Floresta, no próximo sábado, às 4h30 da tarde, o técnico Alisson Henry vai ajustando as últimas peças para este jogo. E o vovô vai com um time 100% sub-20. No primeiro tempo a gente até falou aqui na ideia de levar algum atleta do time profissional. Nananina não tem essa história. O vovô vai com um time completamente das suas categorias de base. Nem reserva. Nem reserva. Vina, Luca, vai ter oportunidade nesse primeiro jogo? Não vai ter. É só atleta sub-20 que vem treinando na cidade de Vozão, em Itaitinga. O vovô que fez uma boa campanha na Taça Fares Lopes e deve ir com um time bem parecido com o que foi a campo no ano passado. O time alvinegro, para quem tá acompanhando na TV Diário e também no YouTube de Jogada, vai ser escalado, deve ser montado com Gustavo Martins no gol, a zaga com Aloísio na lateral direita, o Tchela e Boateng na zaga e na lateral esquerda Samuel. Meio de campo com João Gabriel, Pedro Esli e Melk, sendo o camisa 10 da equipe mais avançado. No ataque, Enzo Ludovic, Júlio e Gabriel Amaral. Esta é a provável escalação do Alvinegro de Prangabuçu. Uma novidade fica por conta de Boateng, Stanley Boateng. Zagueiro que estava jogando no Red Bull Bragantino, chegou até mesmo a ser relacionado a algumas partidas do time paulista. Ele volta ao time alvinegro depois de um empréstimo e está integrado a essa equipe do Alisson Henry, que deve entrar em campo no próximo sábado. Informação inicial de Rafaela Brasileiro, que nós confirmamos pelo Diário do Nordeste. Então, Boateng é a novidade no sub-20 do vovô, que deve ser escalado desse jeito para esta partida contra o Floresta no próximo sábado. Tá na tela, mas para quem tá no rádio a gente repete: Gustavo Martins no gol, Aloísio na direita, o Tchela e Boateng dupla de zaga e o Samuel na esquerda. Aí Pedro Esli, João Gabriel e Melk pelo meio, Enzo, Júlio, que recentemente renovou o contrato, né? Estendeu o contrato, melhor dizendo, e Gabriel Amaral. Esse é o time do Ceará, ou deve ser o time do Ceará, que vai encarar o Horizonte com Alisson Henry no banco de reservas. É aquilo que a gente estava falando, né, Dani? Vai ser interessante ver essa garotada para saber quem tem potencial para ajudar em mais partidas, quem são os jogadores que o torcedor vai gostar mais de ver e vai pedir, porque o torcedor ele tem isso. Sim. Quando ele gosta de um jogador jovem, ele fala: bota o menino para jogar. Ele pede mais vezes. Eu lembro quando o João Vitor fez a estreia dele, numa partida da Copa do Nordeste. Sim. Rapaz, o que era de pedido Depois pra esse cara jogar jogo, depois daquele jogo, né? Então, assim, esses caras aqui, todos eles sabem, todos eles, que se eles fizerem uma boa partida, eles têm boas chances de ter um clamor ali popular para que eles ganhem mais tempo. Porque o torcedor gosta de jogador formado na base, jogador jovem. Muito se fala que o torcedor não tem paciência com o jogador da base. Mas também quando o cara entra e faz uma boa partida e desponta, eles também pedem para que o cara continue. Exatamente. Então é uma chance, acho que de ouro para todos esses meninos aqui. Óbvio que eles já vinham se destacando na própria base, nas competições de base e na Taça Fares Lopes, mas o cearense ele tem uma atenção diferente. O cearense é uma competição profissional, como a Fares Lopes também é, mas com muito mais visibilidade. E aí, eu acho que estrear, fazer o primeiro jogo da temporada, num sábado à tarde, torcedor de olho, acho que vai ser interessante demais para esses caras. E eu quero saber, meu querido Dani, se tem alguém que você aposta mais aqui desses atletas. Tem um jogador que eu acho que é aquele jogador que tem mais expectativa desse time do Ceará, que é o Júlio. Um cara que chamou muita atenção, sobretudo na campanha vitoriosa que o Ceará fez na Copa do Nordeste Sub-20. Vale lembrar, o Ceará foi campeão, a gente inclusive recebeu aqui tanto o Júlio como o Guilherme, que foram os dois atletas de mais destaque do Ceará naquela decisão contra o Bahia. Júlio é um ponta, um jogador que na forma de jogar, eu quero dizer assim, fisicamente, ele parece até o Eric Pulga, a gente comentou isso, muitas pessoas comentaram isso. Se você assiste às movimentações, a forma de se movimentar, a forma de correr, se assemelha ao Eric Pulga, ou seja, é um jogador bem incisivo, aquele cara que vai para um contra um, leva a bola até a linha de fundo, é um cara que faz gols, ele era da base do Palmeiras, o Ceará contratou ele, trouxe ele para as categorias de base do Ceará, ele agora vai ter essa primeira oportunidade no time profissional, mas desde o ano passado já tinha torcedor do Ceará cobrando a transição dele para o time profissional. É um cara que, de fato, não se escondeu nos jogos que a gente pôde observar ele dentro de campo, então tenho muita expectativa. Outros jogadores que eu destaco, na verdade, posições. A posição de centroavante, porque a gente já destacou, quando olhamos o elenco do Ceará como um todo, que falta muitos centroavantes, porque na verdade tem apenas o Luca, que é um jovem jogador com pouca minutagem. Então você vai precisar contratar aí pelo menos um ou dois jogadores. Se você tem um Gabriel Amaral desse, que consegue se destacar no Campeonato Cearense, marcar gols,
você pode ter já mais uma peça caseira. E a outra posição que eu destacaria é a posição da zaga, porque é uma posição que o Ceará vai precisar reforçar bastante também, porque hoje, desculpa, tem 3 jogadores, mas desses 3, um é o Luiz Otávio, que deve ter poucas oportunidades, você só tem o Marlon e o Éder. Vai precisar reforçar bastante. Você tem o Uchela, que inclusive, se eu não me engano, o Samuel pode confirmar, mas é o capitão desse time, é um jogador que já está há vários anos nas categorias de base do Ceará, se não me engano, desde o Sub-13, passando de categoria até categoria, chegou agora no Sub-20 e é uma peça muito importante. E tem o Boateng que já teve experiências até em outras equipes, é um jogador de Gana, que está aqui, tem esse trabalho interessante também do Ceará, buscar jogadores em outros países, em outros continentes. Então esses seriam os meus destaques. E a questão da visibilidade é a mais pura verdade. A própria torcida. Puxa, não é todo torcedor que consegue acompanhar os jogos do Sub-20. Sim, exatamente. Às vezes são horários alternativos, tem muita gente trabalhando. Então agora vai ser o primeiro contato de muitos torcedores com esses jogadores. E aí, o que o Breno disse casa muito bem. Se um desses jogadores se destaca, a torcida já vai querer, já vai apoiar. E o apoio da torcida nesse processo de chegada ao profissional é fundamental para esse amadurecimento dos jogadores. Até mesmo falando sobre essas peças, né? Algum torcedor pode questionar de um jogador que está sendo muito elogiado. O Moza elogiou muito, todo mundo lembra dele nas redes sociais, que é o Pedro Gilmar, que é um atleta da base que foi integrado ao time profissional. Por ele estar integrado ao time do Moza, ele não deve estar à disposição para este jogo de sábado, muito por conta que o foco dele é na partida contra o Maranguape, na próxima quarta-feira, dia 14 de janeiro. Então, a zaga do vovô deve ser essa mesmo. O Uchela, Vinícius Uchela, que inclusive é o capitão, é elogiado também na base do Ceará pela liderança do time, e ele vai estar junto com Alisson Henry amanhã no CT de Porangabuçu, dando uma entrevista coletiva para trazer destaque a esse time sub-20 do vovô, que vai entrar em campo no próximo sábado, enquanto que o Boateng, que é ganês, ele veio no processo de adaptação, chegou por aqui no Sub-17 ainda, foi aproveitado no Sub-20 do vovô, foi emprestado ao Bragantino para dar aquela maturação, chegou a atuar em 38 partidas nas categorias de base lá no interior de São Paulo, então ele chega mais rodado, mais tarimbado para a base do vovô, para entrar em campo também contra o Floresta, um time que a gente vem falando aí, o Daniel Farias destacando alguns nomes. Vou destacar também o Melk, que é um atleta que também teve seu vínculo renovado com o vovô até o ano de 2027. Um jogador que estava com seu contrato encerrando, uma joia da base alvinegra, ele é visto deste jeito, conseguiu ir muito bem na Fares Lopes, fazendo gols, dando assistências ao longo da temporada passada, é tanto que veste a camisa 10 do Ceará e deve ser assim também no próximo sábado contra o Verdão da Vila Monossati. Tá aí então, se o torcedor alvinegro tinha dúvida do que ele ia ver no próximo sábado, Samuel Conrado dissipou as suas dúvidas, não terá nenhum dos profissionais, até mesmo o Gilmar, que é da base, mas já tá agregado ao profissional, já entrou nessa como é que eu vou falar? Configuração, sei lá. Isso. Já entrou nessa de não participar do primeiro jogo, porque ele já é considerado do time principal. E aí é só um time todo da base, todo do sub-20, garotos com muita vontade, com sede, com fome, como a gente costuma falar no futebol. E eu acho que pode dar um jogo bem interessante contra a equipe do Floresta no próximo sábado. E nós vamos, claro, transmitir aqui na Verdinha. Você vai acompanhar na Verdinha com a narração do